Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online da nossa Igreja Nova Jerusalém. Vamos todos se conectando, esperar uns minutinhos aí para as pessoas se conectarem, passem o link aos seus familiares, aos seus amigos, às pessoas que têm nos acompanhado aí, né? Vamos nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, desliga a televisão, desliga o celular. Aqueles que estão vendo pelo celular, tire as notificações que vão atrapalhar, né? Você que está na sua casa, tira o que te atrapalha a concentrar na palavra de Deus. Enquanto os irmãos vão se conectando, eu queria aproveitar e dar alguns recados, lembrar os irmãos da importância da colaboração financeira com a igreja nesses tempos todos. Várias igrejas estão passando aí bastante apertadas, porque as pessoas acham que o fato de não ir na igreja não precisam colaborar para que ela continue funcionando. Então eu peço aos irmãos que se lembrem dos dízimos, das ofertas, dos compromissos que as igrejas têm para se manterem funcionando, para se manterem em dia, para no momento adequado poder restabelecer as atividades com tudo em ordem. Então vocês que fazem parte desse ministério, façam parte também dos compromissos do ministério. Não é só a palavra, só a parte que lhe agrada, mas a parte que precisa para ele funcionar. Então vamos nos esforçar para fazer parte de tudo isso. Amém? Então vamos conectando aqui, nós vamos ler hoje uma palavra que está em Números capítulo 22. Vai abrindo aí a sua Bíblia, tá? Nós já estamos aqui com 2 minutinhos, vamos esperar mais um pouquinho para que dê tempo de outras pessoas se conectarem. Número 22, nós vamos ler a partir do versículo 19. Tá? Então, Números 22, versículo 19, nós vamos ler bastante hoje, para que nós possamos entender tudo que Deus quer dizer. Nós iremos até o final do capítulo 22. Eu peço aí ao pastor Érico, que gosta de escrever a passagem que está sendo lida aí, para colocar no site aí, no link da igreja aí, Números 22, do versículo 19 ao 41. Tá? Já fica aí registrado. Vamos fazer uma oração antes de dar início à leitura da palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado por mais esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos é revelada, Senhor. Por todo o Teu poder que é derramado nessa noite. Obrigado por cada um, Senhor, que está acompanhando esta pregação, acompanhando a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, que essa palavra venha de encontro a necessidade do Teu povo, Senhor, tocando cada vida, cada coração, revelando a nós, ó Deus, aquilo que estava oculto, mostrando, Senhor, como corrigir nossos caminhos, mostrando, Senhor, o Teu cuidado, Pai. Senhor, que essa palavra, Deus, venha trazer um impacto em nossas vidas, venha trazer revelação, libertação, cura, que ela, Senhor, alcance a cada um, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, no nome de Jesus, Senhor Deus. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, e eu expulso e repreendo qualquer impedimento, Senhor. Tudo aquilo que estava atrapalhando, todas as preocupações do dia a dia, que nesse momento caiam por terra, Senhor, para que todos nós estejamos, Senhor, voltados a Ti, Senhor, desejando o Teu mover, Senhor Deus. Que o Senhor abençoa, Pai, e fala conosco segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Números, capítulo 22, e o versículo 19 a seguir, diz assim: Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite,
para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em quem cavalgaste desde os tempos que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não desviara diante de mim, na verdade agora eu te mataria, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. E ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Amon, da extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão a última parte do povo. Amém. Glória ao Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Coloca a tua vontade em minha boca, Senhor, e que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja. Amém, irmãos? Eu estava meditando nessa palavra, eu fui conduzido até essa palavra esta tarde, e eu perguntei a Deus: Senhor, o que eu vou pregar em cima desta palavra?
que o Senhor quer dizer que eu não estou vendo e o Senhor quer revelar esta noite a todo o teu povo que vai estar escutando essa noite. Bem, Deus me respondeu a várias perguntas e eu vou falar para vocês o que eu perguntei e o que Deus respondeu para nós. Algumas coisas são até engraçadas de serem ditas em uma pregação, mas vamos lá. Primeiro, vamos falar o que a gente consegue enxergar de começo, que é mais fácil, está mais evidente para cada um de nós. Balaão foi contratado por Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. E é interessante que ele manda seus príncipes, seus superiores, pessoas de certo status, comprarem os serviços de Balaão. Se você ler um pouco antes, no começo do capítulo 22, você vai ver que ele manda por preço de encantamento, né? Por preço de encantamento, ele manda contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo vinha de uma vitória após outra. O povo vinha de mover tremendo de Deus, de manifestar de Deus, de derrubar todos os seus inimigos, de grandes conquistas. E Balaque, com medo desse povo chegar na terra dele, resolve amaldiçoar, porque no mano a mano ninguém dava conta de Israel, porque Deus era com ele. Então ele resolve apelar para a maldição e contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus se opõe a ele. Deus não compartilha dessa vontade, porque é um povo que ele escolheu abençoar. E 3 vezes Balaão é surpreendido por Deus. Ele encontra com Deus e Deus fala assim: você não vai amaldiçoar esse povo, você vai abençoar esse povo. E Deus muda as palavras que haviam no coração de Balaão. Por que eu digo que ele muda o que havia no coração de Balaão? Porque Balaão estava interessado no que a gente vê aqui, Balaque oferecia: olha, eu não posso te honrar, eu não posso te dar presentes, eu não posso trazer uma parte financeira, algo que te agrada, eu posso fazer isso, faz o que eu estou pedindo. E Balaão escutava a voz de Deus, mas o coração tinha interesses, queria fazer outra coisa, tinha interesse financeiro nisso tudo. Então, apesar do discurso de Balaão falar que eu só vou falar o que Deus quer, o coração dele estava torcendo para que existisse uma brecha, para que Deus mudasse de ideia e ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Então, assim, a gente está vendo uma pessoa escutando a voz de Deus e querendo fazer outra coisa. E sabendo o que Deus falou, ouvindo o que Deus falou, ele ainda quer fazer outra coisa, porque ele tem um interesse no mundo, ele não tem um interesse em Deus. Então, o discurso é de fachada e o coração é outra coisa. O coração está em outro lugar que não é a vontade de Deus. E aí eu comecei a ler isso e a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer, o que está oculto e a gente não está enxergando isso daí? A primeira resposta que tive de Deus foi: traga isso para casa. Falei: Deus, levar isso para casa? Ele falou: para dentro de casa. Falei: bem, então vamos trazer isso para dentro de casa. Essa é uma época de pandemia, é uma época de todo mundo mais tempo dentro de casa. E o que Deus começou a me mostrar, quando eu trouxe isso para dentro de casa, eu falei: Senhor, o que significa isso dentro de casa? Da minha casa, da casa dos irmãos, da casa do teu povo que está ouvindo, o que significa isso dentro de casa? Todos nós estamos muito tempo dentro de casa. E o que significa isso? Primeiro, o que meu coração dizia eram as palavras que são ditas dentro da nossa casa.
Então, muitas vezes as nossas palavras estão nos atrapalhando. Porque veja bem, existem palavras que Deus se opõe a elas, que ela não quer que seja dita de forma nenhuma. Existem palavras que Deus não apoia, né? E aqui diz que ele se opôs a Balaão. Balaão ia proferir palavras de maldição. Falou, isso você não vai fazer. Em cima do meu povo você não vai proferir maldição. Então, qual que é o desejo de Deus para dentro da minha casa e da sua casa? Existem palavras que você não deve dizer. Existem palavras que desagradam a Deus, que você vai entrar em conflito, em oposição a Deus. E as palavras são muito claras, as palavras de maldição, as palavras que visam derrota, as palavras que trazem desgaste, as palavras que desviam o povo do mandamento de Deus, do sonho de Deus. E Deus fala assim, olha, você vai abençoar esse povo, você não vai amaldiçoar. Então dentro da sua casa, dentro da minha casa, o que Deus está dizendo, falou, olha, é momento de você dizer palavras de bênção dentro da sua casa, e não palavras de maldição, porque as palavras de maldição, eu me oponho a elas. Então nós precisamos enxergar o que está sendo dito, enxergar o que está acontecendo e o que sai da nossa boca. Porque se nós começarmos a proferir maldição dentro da nossa casa, nós não estamos sendo boca de Deus. Nós estamos sendo a boca que o inimigo quer alugar para usar e para destruir o povo de Deus. Então a primeira coisa que Deus me mostrou é o que nós falamos e estamos falando dentro da nossa casa. E para você e eu refletirmos se as nossas palavras têm sido de maldição ou de bênção. Porque as palavras que Deus quer para o povo dele são palavras de bênção e não palavras de maldição. Tanto é que durante 3 vezes que Balaão tentou falar palavras de maldição, Deus falou para ele, você vai falar isso aqui. Né? E até Balaque ficou ofendido, falou assim, viu, eu te contrato para fazer uma coisa e você faz outra, te contrato para amaldiçoar um povo e você abençoa. Vamos colocar da seguinte maneira, o inimigo quer te contratar, ruim falar assim, né? Mas ele quer te usar. Você pode ser boca do inimigo, boca do diabo, e você pode ser boca de Deus. Se você começar a amaldiçoar a tua casa, a tua família, teu trabalho, teu negócio, teu vizinho, tudo que tem pela frente, se você for maldição, você está sendo instrumento contratado pelo inimigo. Se você for bênção, você está de acordo com a vontade de Deus. Vamos lembrar que quando Deus chama Abraão, ele fala, "Se tu uma bênção." E a bênção não é só atitude, mas também são palavras. Porque o que a gente aprende na Bíblia, que a palavra tem poder. A palavra tem poder para criar e tem poder para destruir. Vamos lembrar o que Tiago fala, que pequenas palavras podem causar um grande incêndio. Vamos lembrar o que Paulo fala, que de um mesmo manancial não pode sair bênção e maldição. Não seja assim com vocês, conosco, comigo. Então isso está falando de palavra. Tá? Então vamos voltar para a maldição. Vamos tentar esclarecer algumas coisas. A gente tem hábitos, maneiras de falar, que a gente acha que é o dia a dia, e não para olhar, para enxergar que isso está sendo maldição na sua vida. Então algumas palavras que a gente se habitua a dizer, elas trazem maldição e a gente não percebe. Então quando eu falo que tudo dá errado para mim, isso eu estou proferindo uma maldição. Eu estou assumindo que para mim tudo dá errado. Quando eu falo que meus filhos não têm jeito, que o meu casamento não presta, que o meu marido só dá dor de cabeça, ou minha esposa só dá dor de cabeça, eu estou trazendo maldição para a minha vida. E daí quando ela acontece, eu falo assim, eu sabia que isso ia dar errado. Então eu concretizo a maldição, tomo posse dela e sedimento. Minha vida vai dar errado. Bem, isso é palavra tua, isso é palavra que o inimigo adora, mas isso não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se atentamente ouvirmos a voz dele,
abençoados seremos. Aonde entrarmos, onde sairmos, nossa casa, nossa família será abençoada. Então, o que ele diz são palavras de bênção. Essas são as palavras de Deus. Esse exemplo que eu dei anteriormente são palavras que o inimigo gosta. E eu creio, eu tenho certeza, que nenhum de nós quer agradar o inimigo. A nossa intenção, a nossa vontade é agradar a Deus. Mas a gente se acostuma a murmurar. A gente se acostuma a falar sem pensar. A gente se acostuma a extravasar toda a raiva, mesmo que ela traga maldição. E Deus fala assim, lá no livro de Provérbios, que é melhor pensar antes de falar. Né? Que palavras ditas à pressa, de qualquer maneira, elas podem suscitar ira ou maldição. Então nós precisamos aprender a usar a nossa boca como um instrumento de bênção. Este é o momento que estamos mais em casa, falamos mais uns com os outros. E também nos estressamos mais uns com os outros. Então nós precisamos olhar nesse momento, quando Deus fala, olha, traga isso para casa. Ele está falando assim, olha, traga isso para ver como você está tratando a sua família. Como você está tratando essa situação pela qual você está passando dentro da sua casa. O que a Bíblia nos ensina? A sermos bênção. Que palavras a Bíblia espera, Deus espera que proferimos para as pessoas ao nosso redor. Palavras de bênção, palavras de fé. Fé é algo que não está acontecendo. Muitas vezes fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Eu posso ver uma situação que está ruim e confirmar e profetizar que aquilo ruim vai continuar acontecendo e vai piorar, ou eu posso usar palavras de fé que estão associadas a Deus, de que aquilo vai mudar, aquilo vai transformar, aquilo vai melhorar. Então, mesmo que eu olhe uma situação ruim, o que Deus fala é que o bem, Ele vai trazer o bem para nós. Isso vai passar. Então, o que nós devemos olhar quando a situação estiver ruim e falar, Deus está abençoando esse trabalho. Deus está abençoando essa situação. Deus está abençoando a minha casa, meu casamento, a minha família, meu trabalho. E isso que hoje é ruim vai cair por terra, porque o poder de Deus é maior, é transformador, é grande. E Deus abençoa a minha casa. Palavras de bênção. Por que Deus colocou isso aqui? Por que Deus colocou Balaão escutando a voz dele, falando assim, você não vai dizer essas palavras, vai dizer essa aqui? Por que Deus insistiu tanto em mostrar para Balaão que tinham palavras que não eram para ser ditas e palavras que eram para ser ditas? Porque Ele queria nos ensinar, a mim e a cada um de vocês, que existem palavras que desagradam a Deus e não devem ser ditas sobre o povo dele. Deus deixou claro aqui no capítulo 23, Ele diz que contra Jacó não vale encantamento. Capítulo 23, versículo 23. Nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Sabe, esse é um tempo, neste tempo, que é para ser dito de cada um de nós, que coisas Deus tem feito. Sabe, Deus tem feito grandes coisas na vida do teu povo, quando ninguém acredita, quando parece que o mundo está ruim. Mas para o povo dele, a palavra dele diz que coisas Deus tem feito, que vão dizer isso da minha vida e da sua vida. Não vale encantamento, não vale macumba, não vale mal olhado, não vale contra esse povo. Então nós precisamos entender isso. Porque tem gente contratando pessoas que trabalham para o inimigo. E nós não podemos ser esses que trabalham a favor do inimigo. E vamos entender algumas outras coisas que Deus revela aqui. Tá? Já ficou bem claro que as nossas palavras precisam mudar. Depois eu vou falar mais sobre palavras. Mas eu fiz uma pergunta engraçada para Deus. Eu perguntei para Deus qual que é o papel da jumenta. Falei, por que tem uma jumenta aqui? Se a conversa é com Balaão. E aí, o que Deus falou para mim, eu achei engraçado
é até meio esquisito de falar, mas a jumenta é a igreja. A jumenta é você, sou eu, carregando nas costas alguém que está dando trabalho. Sabe, vou explicar um pouco melhor o que Deus me revelou aqui. Muitas vezes nós somos a pessoa que está enxergando o anjo, que está enxergando que o caminho não é bom, mas está indo junto. Está levando nas costas o desobediente, o teimoso, aquela pessoa que está dando trabalho. A gente leva nas costas, sabe que o caminho está errado, que Deus não quer aquele caminho, apanha, porque está indo no caminho que não agrada a Deus, sabendo que Deus lá está com a espada desembainhada, que o anjo está se opondo, sofrendo, mas continua, carregando nas costas, participando de algo que você sabe que não agrada a Deus. Quantas vezes você participou de algo que não agrada a Deus e apanhou, sofreu, deu errado, sua vida ficou um nó, seja ela espiritual, emocional, financeira, você fala, não é para fazer isso, mas vamos lá, estou junto. Sabe que momento a jumenta parou de apanhar? A hora que ela abriu a boca e falou a vontade de Deus. A hora que ela abriu a boca e mostrou o anjo lá. O que significa isso? Significa que muitas vezes a gente está vendo as coisas e não abre a boca para falar o que Deus está revelando. Que muitas vezes a gente vê que o caminho está ruim, mas não abre a boca para falar. Só que fica apanhando. E ainda apanha de quem está fazendo tudo errado. Ainda escuta besteira de quem está fazendo tudo errado. Então o que eu entendo aqui, que muitas vezes nós somos como jumento, burro, fazendo besteira, andando no caminho e apanhando, por falta de se posicionar, de falar o que Deus está revelando. Então nós devemos deixar de ser uma igreja burra e ser uma igreja que profetiza. Sabe, Deus abriu a boca da jumenta para revelar, para falar com o profeta. Na verdade, muitas vezes a gente escuta alguns pastores pregar que o burro era o profeta e não a jumenta, né? Mas nesse caso aqui, ela que estava apanhando. Mas Deus abre a boca de uma jumenta para falar, para que o Balaão pudesse ter os olhos abertos. Veja bem, gente, os olhos de Balaão só foram abertos depois que a jumenta abriu a boca. Depois que ela mostrou um milagre acontecer. Depois que ela revelou que tinha algo acontecendo. Por que o caminho estava difícil? Por que estava estreito? Você viu que o caminho vai estreitando. Primeiro o caminho era largo, ela desviou. Depois ficou apertado, raspou na parede. Depois não tinha outro jeito, ela sentou e ficou quieta. Veja, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e não dá certo. Você tem um plano, tem um propósito e não dá certo. Você tem que perguntar se o teu plano, o teu propósito está de acordo com a vontade de Deus, porque às vezes é Ele que não está deixando dar certo. É Ele que está impedindo. E as coisas vão funilando, até não ter outra passagem. E aí Deus falou, se você continuar, aí você vai se ver comigo. Né? Você viu que uma coisa interessante que o anjo falou? Falou, olha, se a jumenta não parasse, eu matava você e deixava ela viva. Por isso que eu falei, olha, a jumenta está sendo a igreja, está sendo a gente que sabe a vontade de Deus, que é capaz de falar da vontade de Deus, que é capaz de revelar a vontade de Deus e mostrar que aquele caminho está errado. Só que se você deixar, as coisas vão dar errado. E muitas vezes quem serve a Deus sobrevive e quem não serve se estrumbica. Vai se ver com Deus. Só que, gente, entenda, Deus falou para trazer isso para dentro de casa. Sabe, se dentro de casa um se estrumbicar, um der mal, a casa toda sofre. Se o marido fizer errado, sofre a casa toda. Se o filho fizer errado, sofre a casa toda. Se a esposa fizer errado, sofre a casa toda. Então, assim, o que Deus está falando para nós é que a sua boca, ela precisa ser aberta.
Porque a sua boca é que abre os olhos de quem está no caminho errado. É quem revela que Deus está fazendo alguma coisa ali. Que às vezes as coisas não estão dando do jeito que a gente quer, ou do jeito que uma pessoa quer, porque Deus está com uma opinião diferente. E Ele se opõe. Sabe, mas você precisa entender uma coisa. Para mim e para você. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, se nós pedimos que Deus tome conta da nossa vida, se nós pedimos que Deus guie os nossos caminhos, se a gente faz aquela oração, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, Senhor, guia os meus passos. Se você tomar um caminho errado, Deus vai se opor. E às vezes você não está enxergando, mas tem alguém na sua casa enxergando. E daí, você que está enxergando, que não é o que está fazendo errado, mas está enxergando, você precisa abrir a sua boca, porque vai sobrar para você, vai apanhar junto. Entendeu? Nós precisamos aprender que Deus faz isso. E nós precisamos entender que Deus usa você para abrir a boca e revelar o que você está enxergando e o outro não. Sabe, algumas vezes eu já tive a experiência de as coisas estar dando errado, e a minha esposa falar, e eu parar para pensar, porque estava persistindo. Eu já tive experiências da minha filha, a Gabriela, algumas vezes chegar para mim e falou, pai, senti de Deus que isso significa isso. E eu parei para orar e mudei algumas coisas. Então assim, dá atenção às pessoas que estão na sua casa. Dá atenção ao que está sendo revelado, ao que está sendo dito, para que você possa andar nos caminhos corretos. Porque muitas vezes seu caminho se afunila, seus projetos, seus planos, porque você está buscando os presentes, a honra, os benefícios de alguém ou de algo que não agrada a Deus. E aí vai ficar mais difícil até você conseguir enxergar. E graças a Deus, glória a Deus, que Ele mostra tudo isso para nós. Então vamos continuar aqui. Vamos trazer para a nossa casa a palavra de Deus. Outra coisa que eu percebi em Balaão. Balaão é um homem que dizia que ia falar só o que Deus queria, que ia fazer só o que Deus queria. Realmente ele professou as bênçãos sobre o povo, o rei ficou bravo. Mas o livro de Provérbios diz algo que a gente precisa tomar cuidado. Ele diz assim, que o ímpio, ele não dorme enquanto ele não conseguir intentar o mal. Enquanto ele não conseguir fazer o mal. Sabe, Balaão achou um caminho para amaldiçoar o povo, que foi um conselho que ele deu ao rei. E ele conseguiu acabar trazendo maldição sobre o povo. Então ele não conseguiu usar palavras, porque as palavras tinham poder. Então ele usou outro recurso, que eu não vou entrar no mérito aqui, que não faz parte da pregação. Mas o que Balaão demonstra para nós, que ele era uma pessoa que escutava a voz de Deus, sabia o que Deus queria, mas o coração dele queria algo diferente. O coração dele era diferente do que a mente dele que escutou a voz de Deus. Sabe, muitas pessoas, muitas vezes a gente escuta a palavra de Deus, a gente ouve o que Deus está querendo dizer, a gente testemunha um milagre de uma revelação, que é um burro falar, que é um milagre, a gente enxerga o poder de Deus sendo derramado, que é a manifestação visual do anjo com uma espada desembainhada, mas o nosso coração ainda quer um jeitinho de conseguir aquela coisa que não agradou a Deus. Porque o caminho para conseguir aquilo não agrada a Deus. Então, sabe, tem gente que vai na igreja, ouve uma pregação, sente a presença de Deus, escuta uma revelação, mas o coração dela ainda deseja um caminho, porque nos olhos dela, aquele caminho vai trazer bênção. Na verdade vai trazer riqueza, vai trazer honrarias, vai trazer tudo aquilo, só que não está vendo que isso é maldição, é morte, diz a palavra de Deus. Porque a bênção de Deus está em escutar a voz dele,
Amar a Deus de todo o seu coração. Se você ama a Deus de todo o seu coração e Deus te revela que o que você está fazendo está errado, você não vai fazer aquilo. Mesmo que o inimigo ofereça. Balaque é o inimigo, oferecendo riqueza, oferecendo glória, oferecendo honrarias. Sabe, a honraria vinda do inimigo é maldição da parte de Deus. Procura a bênção da parte de Deus e deixa o inimigo para lá. Procura fazer e andar nos caminhos de Deus e deixa os caminhos que o inimigo oferece para lá. Se você prestar atenção no que Balaque fez, se você ler um pouco mais, quando Balaão profetiza bênção na vida de Isaac, do povo de Israel, o que o inimigo faz? Ele fala, não, vem cá, ó, nesse outro lugar, tenta aqui de novo. Deus não deixou, não, vem cá, ó, nesse lugar, tenta aqui de novo. Deus não deixou. Gente, 3 vezes Deus não deixa. E você ainda acredita que Balaão está querendo servir a Deus? Está falando que Deus colocar na minha boca isso eu vou falar? Ele não queria. Então, gente, tem gente que é teimosa, que está sofrendo, que está buscando maldição para a vida dele, porque ouve a voz de Deus, sabe a revelação de Deus, mas o coração quer fazer outra coisa. Né? E no livro de Provérbios diz o quê? Que antes de tudo, acima de tudo, me entrega o seu coração. Esse coração é que tem que ser entregue a Deus. Por isso que Deus não aprovava o caminho de Balaão, porque ele sabia o que se passava no coração dele. Apesar da boca dele, das palavras dele dizerem uma coisa, ele sabia o que estava no coração. Vamos lembrar o que a palavra de Deus diz, o que Deus disse quando ele foi ungir Davi. Ele falou, olha, o homem olha a aparência, eu olho o coração. E Samuel ungiu Davi, porque ele queria ungir os outros irmãos. Mas o escolhido, o coração que Deus olhava, era o de Davi. Sabe, Deus olha o meu coração, o seu coração. E Deus está preocupado com a nossa casa. Por isso ele disse para mim, traga para dentro de casa essa pregação. Traga para dentro de casa palavras de bênção. Traga para dentro de casa o meu revelar. Começa a dar valor às pessoas ao seu redor, se elas estiverem trazendo uma revelação da parte de Deus. Então, dê valor, porque muitas vezes você tem um profeta que está sendo instrumento de Deus, sentado do seu lado, e você não vê, e você não escuta, e você faz toda uma casa sofrer. Então vamos colocar mais Deus dentro de casa. Então agora eu queria falar um pouquinho, o tempo está passando rápido hoje, sobre palavras de bênção. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 128. É um salmo bastante conhecido. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Tem um versículo que eu quero destacar aqui. Teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eu quero destacar o redor da mesa. A mesa. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, ele fala para a gente levar a palavra de Deus, andar com ela, caminhar e se assentar com ela. E assentado falar a palavra de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Então, as bênçãos do Senhor, principalmente dos filhos aqui, ele diz, ao redor da nossa mesa. Nesses tempos de isolamento, a gente se encontra ao redor da mesa.
E aqui é o local que a gente precisa aprender a falar mais de Deus, a proferir palavras de bênção. Sabe, palavras de bênção, gente, não são só palavras que dizem assim, eu te abençoo, você vai ser próspero. Sabe, existem palavras que a gente não dá valor e elas são palavras de bênção. Um pedido de desculpas é uma palavra de bênção, pois quando nós perdoamos, somos perdoados. Então, às vezes, a gente diz palavras que desagradam a Deus e palavras das quais nos arrependemos. Sabe, às vezes você diz uma palavra áspera para sua filha, para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, e você arrepende depois, e você fala assim, Deus me perdoa porque eu falei uma palavra áspera, eu fui mal educado, eu disse o que não devia, me ajuda a não fazer mais isso. E morreu o assunto, eu com Deus. Sabe, ótimo que você fez isso. Mas se você proferir uma palavra de bênção na vida de uma pessoa, eu já tive que proferir palavras de pedido de desculpa à minha esposa, às minhas filhas. Às vezes a gente, na emoção, fala algo que depois se arrepende. Mas existe um passo depois do arrependimento, principalmente na sua família, que Deus tem colocado isso no meu coração, que é pedir desculpa. Eu já tive que chegar para minha filha e falar, filha, eu não devia ter falado o que eu falei, me perdoa. Eu errei. Simples assim. Só que aqui você liberou um perdão e você quebrou toda a palavra que foi dita. Você quebra aquilo que você falou que não devia ter falado. E você libera o perdão. O perdão que você pediu e o perdão que a outra pessoa liberou. E quando o perdão é liberado e essa palavra da qual eu me arrependi foi quebrada, a paz reina na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Nós que somos casados sabemos que às vezes é preciso pedir desculpa, é reconciliação. Então, se você fez algo nesses dias, porque todo mundo está nervoso, peça perdão, se reconcilie, porque perdão, pedir desculpas, que as pessoas falam que é humilhar, que eu não fiz nada de errado. Não se preocupe quem está certo ou quem está errado. Porque Deus não falou quem está certo e quem está errado. Deus falou assim, perdoa 7 vezes 70, 70 vezes 7. Deus só falou assim, ó, perdoa. Ele não falou, não perguntou se você está certo ou errado, ele só mandou você perdoar. Se você ler a Bíblia, ele vai falar assim, olha, se você estiver certo, você não perdoa, se você estiver errado, você perdoa. Você pede perdão. Ela falou assim, perdoa. E morreu o assunto. Porque se Deus não nos perdoasse, a gente estava enrolado, porque a gente não está certo. E pede perdão para Deus. Então Deus, ele ensinou a perdoar sem merecer. Então, peça perdão, porque o perdão reconcilia. E a nossa casa precisa estar unida nesses tempos. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de nervosismo, nós precisamos estar com a casa unida. E o perdão, ele quebra barreiras, ele tira a separação e nos une. Então peça perdão. Converse, fala, olha, desculpa, eu estava nervoso, me perdoa, vou fazer força para isso não acontecer. Né? Uma vez eu falei com as minhas filhas, falei, olha, se eu começar a falar dessa maneira, me avise, porque eu não estou vendo. E dei liberdade de avisar. Né? Porque eu falei uma vez com minha filha, eu falei, filha, eu já falei desse jeito umas 2 vezes com você. Eu estou errado, me perdoa. Se eu começar a falar dessa forma, você tem a liberdade de me avisar, para eu poder parar e respirar fundo. Então, isso é humildade. E a palavra de Deus, ele fala que Deus exalta os humildes. E ele fala que ele se opõe ao soberbo. Às vezes a gente fala, eu não estou errado, e eu não vou pedir desculpa. Isso é orgulho, isso não é humildade. Isso atrapalha, isso não ajuda. Então vamos ter mais paciência nesses momentos, mais sabedoria nesses momentos. E Deus derrama na nossa vida tudo isso. Ele ajuda para que a gente possa passar disso. A outra palavra que eu quero dizer é realmente uma palavra de bênção.
E voltando a dizer, não é essa bênção financeira, você vai ser próspero, rico, milionário. Mas é a bênção que você transmite para a sua família. Se nós olharmos um pouco a Bíblia, a gente vê Jacó abençoando o filho, né? Abençoando o neto. A gente vê Moisés abençoando seus filhos, né? Então, assim, a gente precisa voltar a orar para a nossa família, para o nosso casamento e abençoar. Então, assim, pais, vocês são autoridades sobre os filhos. Na roça, antigamente, existia aquilo que o filho pedia bênção aos pais, aos avós, aos tios. Nós não temos mais esse costume. Mas não significa que você não possa abençoar teu filho, a tua esposa, o teu trabalho, as pessoas ao seu redor. Deus fala para amar o seu próximo. E em casa, nós estamos mais próximos. Então vamos lembrar de, nas nossas orações, abençoar a nossa família. O que Deus tem colocado em mim, que é a igreja da nossa casa, precisa ter mais oração, mais bênção, mais palavras. Então mesmo que você tenha dificuldade, seja com a sua filha, com a sua família, fala, Deus, essa menina é bênção. Ela vai ser bênção mais do que ela já é. O Senhor vai dar sabedoria e entendimento a ela e a mim, para que nós tenhamos um bom relacionamento e para que o Senhor mostre os caminhos corretos a ela. Senhor, ajuda ela a crescer na Tua presença, na Tua palavra, a estar sempre nos Teus caminhos e afasta todo o mal da vida dela. Isso é uma oração e são palavras de bênção. São essas as palavras que Deus colocou na boca de Balaão para orar sobre o povo dele. A nossa família, eu, você, nossos filhos, são um povo de Deus. Então são essas palavras que a gente tem que usar para falar com Deus, para abençoar a tua família, para abençoar os teus filhos. Filhos também olhem para os pais, porque o primeiro mandamento é mandamento. O primeiro mandamento com bênção, com promessa, é honra pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E seus dias de vida serão prolongados. Né? Ama a Deus sobre todos, sobre acima de tudo, e honra teu pai e tua mãe. Então você pode orar pelos seus pais. É um sinal de honra também. É um sinal de cumprir o mandamento de Deus. Às vezes eles não estão enxergando o que você está vendo, porque você tem um outro ponto de vista também. Então vamos honrar isso. E a última coisa aqui para a gente estar encerrando, senão eu vou passar muito do nosso tempo aqui, é algo que meu coração falou hoje, a roda da mesa. Sabe, quando eu morava na chácara, eu morei um tempo numa chácara, e as meninas eram menores, a gente tinha feito um combinado. O momento de sentar na mesa, de almoçar, de jantar, era sem celular, sem WhatsApp. Nesse tempo que a comunicação com o WhatsApp é muito grande, está um pouco mais difícil. Mas isso era um combinado nosso. Era um momento da gente poder conversar, senão a gente almoçava assim, jantava assim, e um de frente para o outro não conseguia conversar. Eu acredito que este é um momento que nós devemos unir os nossos laços, porque apesar de estarmos em casa, todos temos compromissos. Mas o momento que a gente senta para comer é um momento de todos juntos. E nesse momento é um momento que você pode ensinar e viver um momento de oração. Seja a hora que você para comer, você fala, Senhor, abençoa essa comida, abençoa essa mesa. Os seus filhos são oliveiras à volta da mesa, significa que eles são riquezas, que eles são bênçãos, que eles são frutos à volta da mesa, sabe? A palavra de Deus valoriza essa mesa, tá? Então esse é o momento que você pode colocar uma oração na sua casa. Você toma café da manhã, almoço, janta e alguns lanches. Se nesse momento você sentar e falar, Senhor, abençoa esta mesa, e quem sentar aqui, e abençoa esta família aqui reunida, você vai colocar 4, 5, 6 vezes por dia uma oração dentro da sua casa. Simples, pequena, mas com grande poder,
porque você está orando à volta da sua mesa. A palavra de Deus ensina, em Deuteronômio, fala dos meus mandamentos, das minhas palavras, quando se assentar à mesa. Ensina a teus filhos. Se você criar este hábito simples de abençoar o momento que você senta para comer, você ensinou teus filhos, você ensinou tua família, e você 4 a 5 vezes por dia está orando para Deus abençoar a tua casa. Que Deus abençoe as nossas casas. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, graças eu te dou por esta palavra. Graças eu te dou, Senhor, por cada um sentado, escutando essa palavra, ao redor da mesa, onde estiverem, Senhor Deus. E graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor está com os olhos voltados para nós e para a nossa família, para a nossa casa. Porque a tua palavra nessa noite falou ao meu coração, coloca dentro de casa. Senhor, tu estás olhando para cada casa nesta noite, para cada família reunida nesta noite, que o Senhor tenha um cuidado, um carinho e te é especial, Senhor Deus. Senhor, que eles venham a sentir todo esse cuidado, toda essa bênção que o Senhor derrama, todo esse amor que o Senhor derrama, todo esse zelo. Que no nome de Jesus toda palavra contrária, toda maldição proferida caia por terra nesse momento. Eu declaro que tudo aquilo que foi dito no momento de nervosismo, de cansaço, de preocupação, caiu por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro as tuas palavras de bênção, Senhor, sobre cada um, Pai. Eu declaro que o teu povo é próspero, que tua casa é cheia de paz, de saúde, de alegria, pois o Senhor está no nosso meio. Pois a tua palavra nos diz, Senhor, que reunidos em teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. E eu creio, Senhor, que cada casa, Pai, que senta, que abençoa a comida, que abençoa, Senhor, o momento de estar junto, o Senhor se faz presente no nosso meio, Senhor Deus. Então eu declaro o teu poder tremendo, poderoso, e que todo mal caiu por terra, e que o Senhor traz paz, alegria e felicidade sobre os teus filhos, no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que as bênçãos do Senhor sejam grandes, poderosas e maravilhosas sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe os teus caminhos e sejam dias de grande paz e vitória. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém. Lembrando a todos que domingo, às 7 horas, o pastor Luiz vai estar pregando. Terça, quinta e domingo, às 7 horas, nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.